Ótimo. Ô, Oito Marcos, horas. 8 horas. Vamos começar a conversar um pouquinho com o pessoal? Vamos. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, gente, eu vou contar um pouquinho de história aqui. Eu conheço o Ângelo desde 2014, quando eu voltei de São Paulo, fiz residência de cardio lá no Dante, e aí eu voltei para fazer eco no Rio. Foi onde eu conheci o Ângelo, né? E nessa mesma época eu fiz prova para o Pedro Ernesto, para ser preceptor ali do plantão geral. E desde essa época ali a gente criou uma relação de amizade e de admiração que eu tenho por ele. Foi meu preceptor e aprendi muito e aprendo muito com ele até hoje. E desde essa época ali, eu já tive contato ali com alunos da graduação e eles começaram a trazer para mim alguns conceitos de POCs, de ultrassom pulmonar, e a gente montou ali um grupinho de estudo, a gente estudando toda semana ultrassom pulmonar, né? E o que eu acho que é bacana é isso, porque a gente às vezes fica só naquela questão, poxa, será que a gente só aprende com as pessoas mais experientes, né? Então, esses alunos trouxeram isso para mim, e a partir dali a gente começou a aprender, né? De forma ali retrospectiva, né? Detectando como que detectava pneumotórax por ultrassom, congestão pulmonar pelo ultrassom. Então, as coisas começaram por ali. E aí as coisas foram tomando pé, os anos foram se passando, depois eu entrei para o serviço de ecocardiografia da UERJ, então esses laços eles foram estreitados, eu vim trazendo essa bandeira com o Ângelo, né, compartilhando essa coisa do POCUS. Ali mais ou menos em 2020, né, sai o trabalho do Vexus, aí eu vi que o Ângelo se apaixonou completamente por esse tema, né, e se tornou uma referência, né, nesse tema de tanto que ele se aprofunda e se dedica a esse tema. E aí, mais ou menos ali no ano, um pouco antes, a gente já estava começando com a apresentação de alguns cursos nesse tema, mas no ano de 2022 veio ali a nossa, eu acho que foi quando o Follow Us surgiu, né? A ideia já estava ali. No ano de 2022 nós fomos convidados para fazer ali o curso POCUS do Congresso do Departamento de Imagem, né? Um evento ali de âmbito nacional. Nós organizamos toda a parte prática pelo convite ali do Dr. Alex Félix, né? Vou dar os créditos aqui para ele, né? Que nos convidou para fazer esse curso. Então, a partir dali, nós começamos esse treinamento, a capacitação, e foi muito legal porque foi um curso, né? Dentro do Congresso do Departamento de Imagem, mas a gente estourou todas as vagas, as pessoas tiveram, né, uma visão muito legal do curso, foi muito bacana. E a partir dali, pessoal, a gente não parou, a gente fez cursos na Socerge, em Congresso da Rede. Então, a partir dali, o POCUS começou a fazer parte da nossa rotina e também das publicações, né? Então, a gente começou a publicar, vocês vão ver ao longo dessa aula aqui, a gente vai mostrar algumas publicações autorais em revistas de impacto, né, como da Sociedade Brasileira de Imagem. Então, mostrando que a gente faz isso no dia a dia, a gente estuda isso, a gente lê muito, publica. Então, o POCUS, ele hoje já se tornou uma coisa, uma ferramenta muito próxima, assim, a gente, tá? Então, o objetivo aqui hoje, pessoal, dessa apresentação é mostrar para vocês alguns casos aqui. O objetivo não é falar sobre condições raras, longe disso. São condições que a gente vê no dia a dia e o POCUS faz total diferença, tá? Então, eu vou mostrar para vocês dois casos, o Ângelo vai mostrar um caso e a gente vai mostrar aqui como que o POCUS, né? A gente vai mostrar como ferramentas simples, né, dali da avaliação do dia a dia podem incrementar, nos dar mais autonomia para o diagnóstico, facilitar o nosso raciocínio, implementar o diagnóstico diferencial. Então, como todas essas ferramentas aqui do POCUS podem nos ajudar no dia a dia, tá? E eu vou começar, tá? Respeitando aí o pessoal que já está, né? Nós já temos aí as pessoas no grupo, então eu vou começar aqui em respeito ao horário do pessoal, vou começar a apresentação.
Um minutinho. Tá vendo a minha tela aí, Ângelo? Tá compartilhada. Tá Perfeito. compartilhado? Beleza. Aham, perfeito. Pessoal, então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, alguns casos, e o primeiro caso é o seguinte: é uma paciente do sexo feminino de 85 anos, ela é hipertensa, diabética, tem doença renal crônica em tratamento conservador. Essa paciente ela procurou a emergência porque ela apresentou uma dispneia iniciada nas últimas 6 horas. Quando ela chega na emergência, ela está bem hipertensa, com a pressão 200 por 115, e no exame físico a gente percebia crepitações até ápice. E ela também tinha uma história de que havia suspendido as medicações por conta própria. E aí, após essa avaliação, a admissão na emergência, foi realizado essas seguintes imagens do coração, tá? Então, eu começo aqui no canto superior esquerdo, com corte paraesternal eixo longo, tá? Depois, o corte paraesternal eixo curto, o corte apical 4 câmaras e a avaliação da veia cava. Então, vou deixar um tempinho para vocês olharem essas imagens. E já de antemão, pessoal, o que é importante frisar aqui no POPs, né? A gente faz uma abordagem que a gente chama de mantra, né? Então, o focus cardíaco ele tem que avaliar VE, VD, pericárdio e cavo. Então, a gente precisa entender se a função do VE é preservada, se a função do VD, se o VD tem função preservada de dimensões normais, se existe ou não um derrame pericárdico, esse derrame causa algum sinal de restrição, e a gente termina avaliando a cavo, né? Então, chega esse paciente ali com uma dispneia, né? Basicamente ali quase insuficiência respiratória, né? E a gente obtém essas imagens, né? Então, será o que o POCUS cardíaco ajudou? Será o que a gente vai chegar de conclusão? Então, a suspeita clínica é de um edema agudo de pulmão. E essa cava, ela está normal? Bem, e eu vou colocar, pessoal, essa enquete aqui, tá? E eu vou dar 30 segundos para vocês responderem. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente? É a primeira opção, a embolia pulmonar? Será que é uma pneumonia? Será que esse paciente tem uma IC com fração de ejeção preservada? Será que precisa de mais informações? Então, vou deixar aqui os 30 segundos para todo mundo dar a sua opinião. Bem, vou encerrar aqui, dei um pouquinho mais. Então, compartilhando aqui, a gente vê que a maior parte das pessoas ou ficou ali entre uma ICFEP ou precisava de mais informações para dar o diagnóstico, tá? Bem, deixa eu só tirar isso aqui da minha tela. Foi. Perfeito. Então, pessoal, é importante a gente lembrar um conceito. Só ficou isso aqui na minha tela, tá me atrapalhando. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá bom, sem problema. Então, só para a gente voltar aqui, ó, desculpa, é trazer para vocês, pessoal, o seguinte. Eu não estou conseguindo tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou cancelar e vou fechar isso aqui. Marcos, pra gente não tá aparecendo não, tá aparecendo normal, viu? Tá, então tá. Então não vai me atrapalhar aqui. É, e a pergunta que a gente segue é a seguinte, pessoal: será que o ultrassom pulmonar ele ajuda? E aí é importante para a gente entender o seguinte, pessoal: antes do paciente chegar, vou ver se eu consigo.
Aqui, ó, já foi, já consegui tirar aquilo que estava me atrapalhando. Antes do paciente chegar com um quadro de congestão clínica, ele passa por duas etapas antes dessa. A primeira delas é aqui, antes da congestão clínica, a congestão pulmonar assintomática, onde a gente, através da avaliação das linhas B, a gente detecta essa congestão, e numa fase anterior ainda a congestão hemodinâmica, onde a gente vai avaliar ou através das pressões de enchimento, ou através do cateterismo cardíaco, que o paciente possui aumento das pressões de enchimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não que a gente precise dessa avaliação hemodinâmica invasiva, mas que para o paciente que está, né, na vigência de congestão clínica, ele com certeza ele tem que ter passado por essa fase de congestão pulmonar assintomática. Então, para que eu avalie esse paciente e determine que ele tem uma congestão pulmonar importante, ele já tem que ter lá várias linhas B no ultrassom. E foi o que a gente identificou nesse paciente, né? Então, aqui, só para todo mundo entender como é que o que essas imagens representam, né? Eu tenho na porção mais superior da tela o hemitórax direito, né, no protocolo Blue, né? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Então, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, o ponto 1 ele reflete uma região mais antero-superior, o ponto 2 uma porção média e o ponto 3 uma região mais posterolateral. Então, acima eu tenho o lado direito e abaixo eu tenho o hemitórax esquerdo. E o que a gente avalia, pessoal? O que a gente detecta nesse ultrassom pulmonar? Aqui eu tenho a linha pleural e eu tenho várias linhas, pessoal, verticais, né, que surgem na linha pleural e vão até o final da imagem. E nas bases pulmonares eu vejo esse derrame pleural bilateral, tá? Então, antes, se a gente estava na dúvida ali, né, será que isso é cardiogênico ou não? A gente observa agora que eu consigo transformar em imagem o que a gente estava avaliando no exame físico. Então, ou seja, como que o exame, né, como que o ultrassom pulmonar, ele consegue nos dar mais uma visão da realidade do que está acontecendo. Ao passo que, se chega esse mesmo paciente e ele tem um ultrassom pulmonar completamente normal, eu já poderia afastar essa possibilidade, né? Então, que CFEP que IC é essa, né? Que congestão pulmonar é essa com ultrassom pulmonar normal? Então, eu acho que é um caso assim que ilustra bastante isso no dia a dia. E é um caso que também leva a gente a pensar que, principalmente nesses pacientes com ICFEP, esses pacientes eles têm a parte direita, né, a volemia normal, né, e pelo aumento súbito da pós-carga, esses pacientes fazem congestão pulmonar isolada. Então, eles não têm congestão sistêmica, mas fazem congestão pulmonar isolada. Então, a cava ali não está errada a medida da cava, ela está completamente certa. Se vocês forem ver, a cava colabando na inspiração devido ao esforço respiratório do paciente. Então, a gente resumindo aqui essa avaliação POX, então, função do VE normal, função do VD normal, não tinha derrame pericárdico, a cava ali realmente norma distendida, com colabamento inspiratório, observação aqui ao aumento do átrio esquerdo, não faz parte ali do básico do POX, e no ultrassom pulmonar a gente vê ali mais de 3 linhas B, que eu vou comentar daqui a pouquinho, e presença do derrame pleural bilateral. E todos esses achados eles são compatíveis com a IC com fração de ejeção preservada, porque a função sistólica do paciente era normal, tá? E aqui, pessoal, já trazendo um pouquinho desses conceitos do ultrassom pulmonar, é uma coisa muito interessante, porque nenhuma outra ferramenta do POCUS nos vai dar tantas informações como o ultrassom pulmonar e de forma tão simples, né? Então, os outros, por exemplo, o POCUS cardíaco, ele tem uma curva maior de aprendizado, né? São várias estruturas que a gente vai avaliar, mas o ultrassom pulmonar é muito mais simples. Então, eu tenho aqui a costela superior, né? A costela inferior, essa aqui embaixo, essa linha bem branquinha, hiperecóica, é a linha pleural, né? Hiperrefringente. E aí, um movimento respiratório, eu vejo a pleura visceral deslizando abaixo da pleura parietal. Então, pessoal, independente da onde a gente for colocar o ultrassom, né, o transdutor, a imagem avaliada vai ser essa, né? Sendo que com o transdutor linear, eu vou ter a melhor imagem da pleura, né? Pela uma questão física, né? A imagem ela vai ser mais nítida da pleura, mas a gente vai entender o seguinte: no ultrassom pulmonar, a gente vai analisar o deslizamento pleural e os achados subpleurais. Para avaliação dos achados subpleurais, as sondas que são que ajudam melhor nessa avaliação
são as sondas de baixa frequência, como a sonda convexa ou o transdutor setorial. Então, ou seja, abaixo da linha pleural, né, a gente entende que existe aqui um artefato físico, que é o artefato de reverberação. O que acontece? Né, você tem a fonte emissora, que é o ultrassom, né, o transdutor, ele está emitindo uma frequência de impulsos ali, né, sonoros, isso atinge a pleura e, por uma alteração abrupta de velocidade, essas ondas acabam retornando para a fonte emissora, né? E desde que haja um ângulo de 90 graus entre a fonte emissora e a superfície pleural, elas voltam para o ultrassom e vão gerar essas imagens de reverberação, que são as linhas A. Então, a linha A, pessoal, não é nada além do que o achado normal. Então, no paciente normal, a gente espera encontrar linhas A. Outra estrutura que é importante a gente reconhecer é o septo interlobular, né? Então, a gente entende que lá no pulmão a gente tem milhões e milhões de alvéolos, e esses alvéolos eles ficam organizados, né, por essa estrutura chamada septo interlobular, né? E são nesses septos interlobulares que passa ali a drenagem linfática e venosa, né? Em condições normais, né, do paciente sem congestão, a gente não consegue visualizar essa estrutura que é o septo interlobular. Porém, em condições onde eu tenho edema do septo interlobular, como na congestão pulmonar, a gente vai visualizar uma estrutura, né, que são uma estrutura vertical, agora, que são as linhas B. Então, as linhas B elas vão surgir na linha pleural, são longas, verticais e periacoicas. Elas vão se estender desde a pleura até bem profundamente. Tem um aspecto em cauda de cometa. Elas apagam as linhas A e se movem com a respiração. Tá? Porém, pessoal, nem toda a linha B vai ser patológica. Então, até duas por espaço intercostal, isso é considerado normal. Se eu tenho três ou mais, isso já vai ser considerado patológico. E diante de um edema pulmonar cardiogênico, a gente vai ter uma distribuição típica, né? Então, ela vai ter um caráter gravitacional e simétrico. Então, igual o que a gente avalia no exame físico, né? Então, no exame físico e no ultrassom pulmonar, os achados tendem a ser bilaterais, né? E vão seguir um padrão gravitacional, né? Da base para o ápice. Bem, terminei esse caso, vou mostrar um caso também muito interessante para vocês. É um paciente masculino, 43 anos. Esse paciente vem em tratamento de um câncer de cabeça e pescoço, está fazendo tratamento com químio e radioterapia. E ele procura a emergência um quadro de dor torácica na base direita há 24 horas. Quando ele chegou na emergência, pessoal, ele tinha todos os sinais vitais normais. Esse aqui é o POCUS cardíaco realizado na emergência, tá? Então vou deixar aqui as imagens iniciais rodando para vocês avaliarem. Nessa imagem aqui da esquerda eu tenho um corte paraesternal eixo longo, onde eu vejo aqui o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a aorta e o átrio esquerdo. E no eixo curto, pessoal, eu vejo aqui o ventrículo esquerdo e aqui em cima o ventrículo direito, né? Então, comecei a fazer essas imagens do paciente, depois vou para o corte apical 4 câmaras. Aqui a gente visualiza o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. E quando a gente faz esse corte mais focado para o VD, eu vejo aqui essa movimentação que está normal. Tá? Até agora eu tenho que função do VE é normal, função do VD é normal, não tem derrame pericárdio. E aí, faço aqui o TAPSE, né, aquela medida clássica, todo mundo já deve ter visto no laudo de eco, né, que aqui a distância, o TAPSE aqui, 2,99, tá? Normal. Foi realizado um protocolo POCUS para pesquisa de TVP, aonde a gente estuda, pessoal, a veia femoral comum, né? Então a gente vai observar aqui na junção safeno-femoral, a veia femoral e a veia poplite. Então, avaliando esse paciente, pessoal, então aqui, ó, veia femoral comum, femoral e poplite. Nas imagens mais superiores eu tenho o lado direito, nas imagens inferiores o lado esquerdo, tá? Então vocês podem observar, pessoal, que todas as veias estavam compressíveis nesse paciente. Então, vou aplicar aqui mais uma enquete. Bem, qual o diagnóstico mais provável nesse paciente, pessoal? Pneumonia? Pneumotórax? Será que é uma dor torácica relacionada à radioterapia, né? Lembrar que esse paciente está fazendo quimio e radioterapia.
Será que é embolia pulmonar, mesmo tendo eco e Doppler normais? Será que eu preciso de mais alguma informação? Ou seja, o que a gente viu até agora não foi suficiente? Vou dar mais um tempinho para o pessoal responder. Está todo mundo respondendo, hein? Vamos lá. Bem, pessoal, ó, a maior parte das pessoas aqui colocou o que era embolia pulmonar ou que precisava de mais informações, tá? Então, vamos ver nesse paciente aí que chegou com essa dor torácica pleurítica, né, o que que ele realmente apresentava ali na emergência. Vou tentar tirar isso aqui de novo. Tá bom. Bem, e aí o que que a gente notava, pessoal? Vou trazer aqui as imagens, ó. Acho que agora eu vou conseguir aqui. Essa enquete entrou na minha frente aqui, mas tá bom. Aqui a gente tem, mais uma vez, o mesmo protocolo, tá? O protocolo Blue, onde a gente tem na porção mais superior as imagens do hemitórax direito, né? E na porção mais inferior, a do hemitórax esquerdo, tá? E eu chamo a atenção dos senhores o seguinte, ó, tá tudo normal, com exceção da base direita. E o que que a gente observa, pessoal? Vou tentar tirar isso aqui. A gente observa aqui, ó, bem nessa porção mais superior da imagem, uma imagem triangular em formato de cunha, que é muito característica do infarto pulmonar. Então, olha que coisa interessante, a gente avaliou o paciente, né, tinha uma suspeita ali de embolia pulmonar, por ser um paciente com neoplasia em atividade, em tratamento com quimio e radioterapia, com uma dor torácica pleurítica. Eco normal, Doppler venoso de membro inferior normal, e aí a gente conseguiu detectar no POCUS um achado muito específico de embolia pulmonar, que é o infarto pulmonar, tá? Nessa angio-TC, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a falha de enchimento, né, na artéria pulmonar direita, tá? Que comprovou o diagnóstico de embolia pulmonar nesse paciente. A gente observa aqui também, ó, no corte da tomografia, o infarto pulmonar nessa região mais póstero-basal e aqui também nesse outro corte. E mostrar para vocês que esse estudo que avaliou o papel do ultrassom pulmonar nos pacientes com embolia pulmonar, ele mostrou que o achado no ultrassom pulmonar, ele teve, o de infarto pulmonar, ele tem uma sensibilidade de 40%, mas uma alta especificidade, chegando até 100% quando comparado à angiotomografia de tórax, tá? E é isso, pessoal. Então, esses dois casos, assim, me mostram que, vou só descompartilhar aqui na tela, mostram que o POCUS, ele dá essa visão global, né? Quando a gente combina ali achados do POCUS cardíaco, ultrassom pulmonar, a avaliação, a pesquisa de TVP, a gente consegue ter uma visão mais ampliada, né? Estabelecendo no primeiro caso, a gente entendendo, né, a fisiopatologia do diagnóstico e como que a gente consegue fazer esse diagnóstico. E no segundo caso ali, os métodos não conseguiram enxergar nada que apontasse para o diagnóstico e a gente conseguiu visualizar ali a mesma alteração que foi vista no infarto pulmonar na angiotomografia, tá? E eu passo a palavra agora para o doutor Ângelo, que vai falar para a gente um pouquinho de Vexus, né, Ângelo? Pois é. Que É o que eu gosto muito de Vexus. Primeiro, Marcos, falar uma coisa, assim, eu achei essa apresentação muito interessante porque você conseguiu juntar o tórax cardíaco com a avaliação de trombose venosa profunda e a avaliação pelo ultrassom pulmonar. Quer dizer, você vê que é muito bom a gente saber tórax cardíaco, é muito bom a gente saber ultrassom pulmonar e é muito bom a gente saber a avaliação de trombose de 3 pontos, mas é muito bom quando a gente sabe ver tudo junto, né? E a gente sabe fazer um raciocínio diagnóstico nisso. É,
A gente sabe que no dia a dia, sobretudo quando você faz uma análise, paciente chocado, paciente com dispneia, essa análise, essa multi-análise é extremamente importante para o paciente para chegar no diagnóstico, né? Eu agora vou falar um pouquinho sobre algo que eu gosto muito, né? Que é sobre a congestão sistêmica e avaliação pelo Vexus, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Vou ver se eu consigo aqui. Marcos, me dá uma ajuda se eu estou conseguindo compartilhar. Começou, pode colocar no modo apresentação. Botei aqui modo. Foi, Marcos? Só mais um pouquinho, tenta passar um slide. Vou tentar passar um slide aqui. Foi? Não, descompartilha e compartilha de novo. Vamos lá. Parei. Vou de novo. Foi, agora é só voltar no primeiro slide. Foi, Marcos? Volta no primeiro slide, e isso, volta no primeiro slide. Tá no primeiro. Perfeito, perfeito. Pode Então, dar início. qualquer coisa você me sinaliza, você sabe que mexer com essas coisas aqui eu sou um pouquinho complicado aqui. Gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre o papel do POCUS na descongestão e no manejo dos pacientes com insuficiência renal aguda, que é o que a gente chama de VEXUS. Qual a grande importância do Vexo, gente? Antigamente, quando a gente era chamado para, sobretudo os ecocardiografistas, quando o pessoal clínico chamava a gente para ir na emergência, no CTI, para a gente fazer uma avaliação da volemia do paciente, o que que eles pediam para a gente? Como é que está a cava? A cava está aumentada? A cava está diminuída? E a gente sabe que a avaliação da veia cava inferior, tanto em termos de tamanho quanto em termos de variação respiratória, tem uma relação muito ruim com a PVC do paciente, né? Eu vou falar um caso clássico para vocês. No paciente que está entubado, paciente que está em prótese ventilatória, nem sempre aquele paciente que tem uma veia cava inferior aumentada, um tamanho aumentado, é um paciente que está mais hipervolêmico. Pode ser causado apenas pelo processo do paciente ter alteração do processo de pressão intratorácica vigente no paciente entubado. Então, começou-se a se questionar muito de que forma a gente podia fazer uma avaliação da volemia do paciente de uma forma mais próxima do real. E daí surgiu o Vexus, né? E a gente vai falar um caso clínico e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que seria o Vexus, né? Então, no caso clínico, eu tenho um paciente aqui de 65 anos, masculino, e com uma história de hipertensão arterial, que deu entrada na emergência. E qual era a queixa do paciente? O paciente estava dispneico, com edema de membros inferiores e cansaço. Então, aqui, aparentemente, para a gente, um processo de congestão, né? O paciente relata que há 3 meses começou a ter uma piora nesse quadro de dispneia, do edema, e que na última semana esse quadro apareceu de uma forma muito mais significativa. No exame físico, uma pressão arterial de 90 por 50, com uma tendência à hipotensão, uma frequência cardíaca de 108, levemente taquicárdico, e a radiografia de tórax mostrou cardiomegalia, com derrame pleural bilateral leve, e esse paciente apresentava na emergência já creatinina de 2,4 em processo de ascensão. Então, era um paciente que clinicamente tinha um diagnóstico de insuficiência cardíaca, clinicamente, e que estava começando a apresentar retenção das escórias. Aí o colega da emergência, que sabia fazer um POCUS à beira-leito, resolveu fazer um POCUS cardíaco. Vamos ver como a gente vai ver a função do paciente. E esse é o coração do paciente, né? Aqui o Marquinho já mostrou para a gente, né? Aqui é o átrio esquerdo, né? O átrio direito e ventrículo esquerdo. E nessa imagem, que é uma imagem, um apical 4 câmaras, a gente observa nitidamente uma importante disfunção de ventrículo esquerdo. O ventrículo direito também apresenta algum grau de disfunção e a gente não evidencia derrame pericárdico. Lembrar que quando a gente faz um POCUS cardíaco, nós temos um mantra de função de VE, função de VD, derrame pericárdico e veia cava inferior. E nesse corte a gente consegue ver função do VE, função do VD e derrame pericárdico.
Por aqui só, a gente já mostra que o paciente tem um quadro de disfunção cardíaca, mas a gente fica em dúvida. Esse paciente tem um aumento das escórias nitrogenadas, por quê? Porque ele tem uma hipotensão arterial relativa e, dessa maneira, uma baixa perfusão renal, fazendo a retenção das escórias, ou então ele apresenta uma congestão venosa sistêmica, levando a um quadro edemigênico dentro do rim e, dessa maneira, fazendo uma retenção das escórias. Ora, gente, se eu tenho um paciente que tem uma disfunção cardíaca importante, com uma hipotensão arterial relativa com disfunção cardíaca, o tratamento desse paciente geralmente é você começar a fazer inotrópico para esse paciente. Enquanto o paciente que tem uma congestão venosa sistêmica significativa, para você melhorar a função renal do paciente, você precisa fazer diurético. Então a gente tem que saber o que está acontecendo com o paciente. É uma hipotensão arterial relativa ou uma congestão venosa sistêmica? É, vamos falar agora um pouquinho do protocolo Vexus, que é para avaliação da congestão venosa sistêmica. É, tudo que a gente vai falar é muito baseado num artigo que eu e Marcos a gente conseguiu publicar na revista do Departamento de Imagem. Foi um artigo explicando para o pessoal o que seria o protocolo Vexus, né? E esse artigo teve bastante repercussão, foi bastante comentado. A gente ficou muito feliz na elaboração junto com o Dr. Fernando Melo Neto, que é um colega nosso lá de Brasília. Então, como a gente faz para a gente avaliar se o paciente apresenta congestão ou não pelo protocolo Vexus? A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é fazer a avaliação da cava inferior. Uma cava aumentada significa que o paciente tem algum grau de hipervolemia, tá? Eu não sei se é uma hipervolemia leve, moderada ou grave, mas eu sei se que o paciente com uma cava inferior baixa, menor do que 2 centímetros, ele não apresenta sinal de congestão sistêmica. Então, esse é o primeiro passo importante quando a gente vai fazer a avaliação do Vexus. Primeiro passo, avaliação da veia cava inferior, ok? Se a veia cava inferior, portanto, estiver aumentada acima de 2 centímetros, a gente passa para o passo seguinte para a gente saber se essa sobrecarga volêmica do paciente é leve, moderada ou grave. No caso desse paciente, olha como estava a cava do paciente. Tinha uma cava extremamente dilatada. Então, a gente já sabe que ele apresenta algum grau de congestão. Vamos prosseguir no protocolo Vexus. A segunda coisa que a gente vai fazer depois da avaliação da veia cava inferior é a avaliação da veia hepática. A veia hepática, gente, ela, de acordo com o grau de congestão do paciente, ela pode ser do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, o fluxo da veia hepática. Do tipo 1 é quando essa onda S é maior do que a onda D. Do tipo 2 é quando a onda S é menor do que a onda D. E do tipo 3 é quando você tem a inversão do fluxo da onda S. Tudo isso tem um motivo fisiológico para ser, tá? Eu acho que aqui o nosso objetivo é mostrar para vocês o que é o protocolo Vexus. É a explicação por que cada tipo, por que cada acontece, é uma coisa que vai um pouquinho além. Então vamos explicar aqui o que seria esse tipo de fluxo, né? Do tipo um, tipo 2, tipo 3, mostrando que quanto pior o tipo de fluxo, maior vai ser o grau de congestão do paciente. Então, a gente faz a avaliação da veia hepática do paciente e define se é tipo um, tipo 2, tipo 3. Aí a gente faz a avaliação seguinte do paciente, a avaliação da veia porta. E da mesma maneira, temos um tipo um que é uma congestão leve, em que esse processo de oscilação é menor do que 30%. Do tipo 2, quando essa oscilação está entre 30% e 50%, então o paciente um pouquinho mais congesto. E do tipo 3, quando esse processo de oscilação está acima de 50%. Então, esse paciente do tipo 3 tem uma congestão muito mais significativa do que do tipo 2, que é muito mais significativa do que do tipo 1. E o próximo passo seria a avaliação da veia interlobar, que é a avaliação do fluxo da veia intrarrenal dentro do rim interlobar. E temos do tipo 1, que nos caracteriza a ausência de congestão, que é quando esse fluxo é contínuo, que é o que a gente considera com o fluxo normal, que é esse fluxo venoso. Em cima eu tenho o fluxo da artéria interlobar, embaixo eu tenho da veia. O que me interessa é ver esse fluxo venoso, mas como elas estão muito juntinhas, a gente pega os dois ao mesmo tempo, né? Do tipo 2, quando o paciente começa a ficar um pouquinho mais congesto, eu tenho o chamado um pico bifásico, né? Eu tenho uma onda S e uma onda D.
E quando ele fica muito mais congesto, a gente tem um pico monofásico, que acontece durante o período diastólico. Então, esse paciente é um paciente mais congesto do que esse, que é um paciente mais congesto do que esse, que teoricamente está normal. E esse aqui é um resuminho, essa é a tabela do nosso artigo, né? Que você tem aqui, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação da cava, que vai nos nortear menor do que 2 centímetros. Tudo bem, é com congestão grau zero. Acima de 2 centímetros, eu tenho que saber o grau de congestão do paciente e faço a avaliação, então, da suprahepática, da porta e da intrarrenal. E cada um tem um tipo um, tipo 2 e o tipo 3. O que interessa para a gente, quando a gente faz o Vexo, gente, é definir se o paciente que tem a veia cava dilatada, se tem algum desse tipo 3 aqui, tá? Se tem algum desse tipo 3. Por quê? Porque quando a gente for tabelar os dados, a gente vai ter os dados plotados dessa maneira. Veia cava inferior menor do que 2 centímetros, ausência de congestão, grau zero. Então, você está lá na emergência, pô, será que o paciente está com hipervolemia? Vou fazer a avaliação da cava inferior. Ih, está menor do que 2 centímetros, então não tem congestão. Ok, não tem hipervolemia esse paciente. Se a veia cava inferior está acima de 2 centímetros, já sei que tem algum grau de congestão, ou leve, ou moderada, ou acentuada. Então, a gente vai fazer a avaliação daqueles três vasos, suprahepática, porta e intrarrenal, e a gente vê se tem alguma alteração do tipo 3. Se não tiver, é uma grau 1 congestão leve. Se tiver em apenas uma localização, é o grau 2 congestão moderada. Se tiver em dois ou três sítios, grau 3 congestão acentuada. Ok? Então, dessa maneira que a gente vai fazer a avaliação do Vexus. E voltando ao caso clínico, como estava aquele paciente? A gente já sabe que tinha disfunção de VD, disfunção de VE, tem uma cava inferior bastante dilatada, né? Aquela cava acima de 2 centímetros, então a gente prossegue na avaliação. O fluxo da veia suprahepática do paciente é do tipo 3. Eu tenho aqui a inversão da onda S. Essa onda S sempre acontece depois do QRS, tá? Então não tem aquele padrão de S para baixo, D para baixo, não. Tem uma S invertida. Isso mostra que é uma suprahepática do tipo 3. Avaliação da porta, olha como eu tenho uma oscilação muito grande da porta acima de 50%. Então, caracteriza para a gente do tipo 3. E a avaliação da veia interlobar renal do paciente também eu tenho um fluxo monofásico, então é também do tipo 3. Se a gente for colocar na nossa tabela, ó, cava acima de 2, tipo 3 da suprahepática, tipo 3 da porta e tipo 3 da intrarrenal. E quando a gente vai tabelar os dados, a gente vai ter, ó, acima de 2 centímetros e 2 ou mais 3 cistos. Portanto, a gente vai ter uma congestão acentuada do grau 3 nesse paciente. Então, esse paciente que chegou para a gente na emergência tinha uma congestão muito acentuada. E essa era a causa do paciente estar apresentando uma elevação dos níveis de creatinina. Começou-se diurético terapia para o paciente. Olha o que aconteceu da cava. A cava que estava bastante engurgitada, agora está com uma cava bem pequenininha, né? Quer dizer, a gente começou a secar o paciente. O fluxo da hepática, que era aquela onda S invertida, agora a gente tem aquela clássica onda S, onda D. Voltou a ser do tipo 1. E após diurética terapia da veia porta, ela que tinha uma oscilação de cerca de 50%, acima de 50%, voltou a ser um fluxo praticamente contínuo, ou seja, do tipo 3 passou a ser do tipo 1. E renal, o fluxo intrarrenal, aquele fluxo que era monofásico, passou a ser um fluxo agora contínuo, portanto, do tipo 3 e foi para o tipo 1. Então, através da diureticoterapia com o paciente, a gente conseguiu fazer o descongestionamento sistêmico do paciente. E olha o que aconteceu com o nível de creatinina do paciente, que estava alto, começou a cair. Portanto, esse paciente estava apresentando um quadro de insuficiência renal, não por uma hipotensão relativa, e sim por uma congestão sistêmica significativa, tá? Então, algo que a gente pode falar é que o VEX é um método fácil e prático. Parece que é difícil, gente. Vocês vão falar assim, poxa, será que dá para fazer? Não é difícil. É, E ele é feito para avaliação da volemia sistêmica. Tem excelente correlação com o estado clínico e melhora evolutiva do paciente. Sempre a gente tem que fazer com auxílio do eletrocardiograma para a gente poder ver o que é aquela onda S, aquela onda D do fluxo do vaso suprahepático. Tem algumas observações que a gente tem que fazer, paciente com regurgitação tricúspide grave, paciente hepatopata.
E o grande problema, gente, do Vexus é esse aqui, ó, a realização do fluxo intrarrenal, porque sempre é muito difícil de realizar. Não é sempre muito difícil de realizar, mas aquele paciente que chega na emergência, que está mais dispneico, você tem uma dificuldade de você fazer a insunação daquele vaso muito pequenininho. Então, dessa maneira, começaram a haver métodos da gente começar a não precisar de fazer avaliação do fluxo intrarrenal. Será que é tão necessário? Para isso, surgiu agora em 2025, gente, isso é uma coisa recente, é uma coisa nova, é uma novidade que a gente não sabe se veio para ficar, mas já está começando a mostrar bastante importância, né, prática, é a realização do Vex modificado. O que é o Vex modificado? É a mesma coisa que o Vex, só que você não faz avaliação da veia intrarenal. Isso facilita muito o método. Mas será, gente, que esse VEX modificado, já que você está tirando um dos fatores, ele é tão bom quanto o VEX convencional? É, Então, como eu falei, você está tirando a veia intrarenal da jogada. Será que ela é tão boa? Será que tem estudos que mostram esse benefício? E surgiu agora em 2025. Esse foi um artigo que parte desse artigo também eu e Marcos a gente fez um editorial para a revista do DIC. E esse artigo original da doutora Sadi, que é uma colega nossa do Sul, foi publicado na maior revista americana de ecocardiografia, que é na JACE, né? E o que que ela fez? Ela pegou 104 pacientes com disfunção cardíaca e fez o Vexus modificado na emergência em 24 horas e repetiu com 72 horas. E quis saber se nesse período que o paciente melhorava, nessas 72 horas, se isso tinha alguma implicância prognóstica para o paciente. Olha o que aconteceu, gente. Mostrou que a mortalidade intra-hospitalar no grupo que melhorou o Vexus, ou seja, aquele paciente que o score Vexus era de 3 e passou para 2, ou que era de 2 passou para 1, ou de 1 passou para 0. No grupo que melhorou, a mortalidade intra-hospitalar foi de 11%. O que não melhorou foi de 34%, sendo que a mortalidade em 30 dias foi de 25% no grupo que melhorou e 53% no grupo que não melhorou. Isso, gente, foi um dos primeiros artigos do mundo que mostrou que o Vexus e a avaliação evolutiva do Vexus tinha importância prognóstica, tinha importância da mortalidade. Esse artigo que a gente está mostrando para vocês é um dos primeiros artigos que foram publicados no mundo sobre o prognóstico do Vexus. E também temos um outro artigo que foi publicado agora em 2025, quando um começa a surgir, outros começam a pipocar, né? Esse foi publicado no European Heart Journal, que foi avaliado 120 pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca e dividiu-se em três grupos. Aqueles que que deram alta sem congestão, ou seja, não tinha nem congestão clínica e o Vexus era zero, então o Vexus também não mostrava congestão. Então, o Vexus batendo com o grau de congestão clínica do paciente. Tínhamos aquele que tinha um grupo da congestão subclínica, ou seja, não tinha sinais clínicos de congestão, mas o Vexus estava aumentado, acima de um. E aqueles que tinham congestão clínica. Eu não sei por que deram alta para paciente que tinha sinais clínicos de congestão, né? Mas é um grupo lá que deram alta independente do Vexus. E eles avaliaram a mortalidade, reinternação por insuficiência cardíaca e visitas na emergência, ou seja, se o cara estava descompensado ou mesmo mortalidade. E olha o que eles observaram. Primeiro achado, que 24% dos pacientes que recebiam alta, mesmo clinicamente estando bem, eles apresentavam congestão subclínica. Por que isso é importante, gente? Olha a importância disso, em termos de desfecho primário, com prognóstico nos primeiros 6 meses. 12% dos pacientes que não tinham congestão, nem clínica, nem pelo Vexus, teve o desfecho primário, que é a reinternação, mortalidade, enfim. 33% dos pacientes com congestão subclínica, ou seja, aquele que clinicamente estava bem, mas tinha um Vexus igual ao modo Q1, eles tiveram o desfecho primário. E bastante comparável naqueles pacientes, que é 39% dos pacientes com congestão clínica. Então, aqueles pacientes que foram liberados com congestão clínica, 39 tiveram um prognóstico reservado. Então, mostrando que aqueles pacientes que você dá alta com Vexus acima de um vai ter um prognóstico bastante semelhante naqueles pacientes que você dá alta descompensado, né? E outra coisa que eu também trago para vocês, bastante interessante, nesse artigo eles fizeram uma avaliação
porque o estudo do Vex foi feito em emergencistas, pessoal que aprendeu a fazer o método. E eles viram que o que era mais difícil de fazer era a avaliação das veias renais. Eles também consideraram a veia porta difícil de fazer, mas eles consideraram a veia renal também muito complicado de fazer, era mais demorado, mostrando a importância talvez do MVexus, de que a gente pode talvez simplificar o método. Talvez não seja ainda a hora de simplificar, mas estudos estão mostrando que talvez ele possa ser utilizado, tá? Então, o Vexus é uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e tratamento e prognóstico. Deve ser utilizada a beira-leito ao invés da análise simples da veia cava inferior. Gente, veia cava inferior para ver volemia, a gente tem que esquecer. Para ver congestão sistêmica, a gente tem que esquecer. Faz parte do Vexus, tá? Não tem que esquecer totalmente, mas não pode ser utilizado como ferramenta única, não. E o Vexus pode e deve ser utilizado ambulatorialmente, tá bom? Eu acho que da minha parte aqui, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Marquinhos, não sei se eu falei muito, você sabe que eu falo muito, mas eu tentei aí passar o meu melhor aí para os garotos que Com estão assistindo aí pra certeza. gente. Obrigado, Ângelo. Acho que o pessoal deve ter aprendido bastante aí com sua aula, que é sempre muito didático, muito abrangente, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir agora para perguntas, enquanto o pessoal pode mandar as perguntas aqui no chat, tá? Eu vou mostrar só para vocês aqui. Tá me vendo, Ângelo? Tô vendo, tô vendo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, baseado em tudo que a gente já viveu, toda essa história de POCos, o que que a gente fez? A gente foi construindo ao longo do tempo e montou nesse ano o Follows, e a gente montou um curso que é muito completo em toda essa parte do POCUS cardiovascular, voltado tanto para a parte de emergência, terapia intensiva. Então, o que que a gente construiu? Então, é um curso que ele é 100% online. As aulas nós fizemos baseadas em casos reais. Somos eu e o Ângelo que montamos todas essas aulas, tá? E esse conteúdo, pessoal, vai desde a emergência, CTI e também para quem faz consultório, tá? O que que a gente colocou nesse curso? Desde ajustes iniciais do POCUS, como ajustes do equipamento, toda essa parte, o POCUS cardíaco, ultrassom pulmonar, protocolo Vexus, pesquisa de TVP, fluido e responsividade, fluido tolerância pelo Score Vexus também e acesso guiado. Depois desse curso, pessoal, o que que a gente espera entregar? Que as pessoas saibam fazer diagnósticos mais rápidos e assertivos, que tenham confiança para a tomada de decisão, reduzir erro e incerteza e também se destacar na equipe médica, tá? E o que que a gente fez, pessoal, especialmente? Para os 10 primeiros alunos que se inscreverem, eles vão ter um bônus muito especial, tá? Que eles vão ter um mês de mentoria, né? Em grupos com reuniões semanais, todas as terças-feiras, no mês de novembro. Então, a gente começa dia 4 de novembro, né? Sempre às 20 horas e vai até o final do mês. E, além disso, a gente vai oferecer um grupo, né, no WhatsApp para poder tirar dúvida. Então, você imagina comigo, um curso completo, ele custa mais ou menos aí R$ 1.500. A mentoria, com encontros ao vivo, valia tranquilamente uns 2.000, mais R$ 1.000 ali no grupo do WhatsApp. Então, não é isso, né? Então, você imagina, você não vai precisar investir isso tudo, R$ 4.500, nem 2.500, nem 1.500 e nem mesmo R$ 1.000. Qual que é a nossa proposta, pessoal? Hoje você consegue garantir isso por apenas 697 à vista ou 12 vezes de 72,09 centavos. Essa condição, pessoal, que inclui a mentoria e o grupo do WhatsApp, são para só os primeiros 10 que se inscreverem, tá? Esse preço especial de 697, ele vai valer por uma semana. A partir da semana que vem, da terça da semana que vem, ele vai dobrar de valor e vai ficar R$ 1.400, que vai ser o valor de comercialização do curso. Mas, nessa semana, quem fizer a inscrição, você vai poder fazer nesse valor, tá? E os primeiros 10, eles vão ter esse benefício dessa mentoria. O que que tem nessa mentoria, pessoal? Assim como a gente faz aqui, a gente abre, a pessoa pode trazer o caso, a gente vai mostrar caso, tirar dúvida. Então, ou seja, a gente consegue ter uma relação muito mais próxima com as pessoas que estão querendo aprender. Às vezes a pessoa é mais distante, ela não tem com quem tirar dúvida.
Então a gente tem um ambiente ali muito voltado para isso, para as pessoas poderem tirar suas dúvidas, tá bom? Bem, o link para inscrição, pessoal, ele está aqui na descrição, né, do grupo. Ele também vai estar no grupo que entrou no WhatsApp, né? A gente vai estar liberando agora o link, né? Produção, por favor, liberar o link, tá? E também vai estar na bio do Instagram, tá? Então, quem quiser se inscrever, por favor, os links vão estar é, nesses locais, aqui na descrição, né? E no link da bio e também no grupo do WhatsApp, tá? Então, o Diego já colocou aqui e eu vou começar aqui a abrir para tirar dúvidas. Então, Ederson colocou aqui que a aula podia continuar a noite toda. Obrigado, viu, Ederson? Gabriela colocou que é fundamental. O Ederson já pediu aqui, eu já coloquei aqui, o Diego já colocou, né? Como é que faz? O grupo do WhatsApp somente por um mês? Sim, tá, Márcio? O grupo também, todo esse acompanhamento fica por um mês. Aqui, ó, a Gabriela mandou avisando que ela é acadêmica e ela perguntou, Ângelo, se. Deixa eu só subir aqui, ó. Ela perguntou se o Vexus vale também no paciente entubado, se ele é fidedigno. Bom, Gabriela, o Vexus, isso era uma grande dúvida inicial, né? Mas o trabalho de. É porque aqui não dá para a gente botar todos os artigos e botar todas as observações. Mas o trabalho de William Bobian, que foi o trabalho inicial, que foi publicado de Vexus em 2020, e trabalhos posteriores para estudos prospectivos, que o trabalho do William Bobian foi retrospectivo. Mas trabalho tanto dele quanto prospectivo mostrou que sim. O grupo inicial foi feito de paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, para vocês terem uma ideia. E temos um trabalho americano que fez uma mistura de etiologia. Foi bem muito real. Paciente com DPOC, paciente chocado, paciente infectado. E viram que a correlação do Vexus nesses pacientes para avaliação de volemia, mesmo o paciente entubado tinha validade sim. Então a resposta é sim. O paciente entubado tem validade para realização de Vexus. E é o que a gente mais faz, tá? Onde a gente trabalha em terapia intensiva e paciente entubado, a gente faz a avaliação do Vexus para avaliação da volemia. Nada, É, a, Gabriela. a outra pergunta aqui, também o pessoal está perguntando sobre o curso, quantas horas de aula. Acho que a gente tem mais de 5 a 6 horas de aula gravada, mas tudo, pessoal, não é. Você não vai assistir uma hora de aula. As aulas elas estão organizadas, divididas em aulas de 10 a 15 minutos, né? Nós temos os módulos separados, né? Então, desde daquela parte inicial de ajuste do equipamento. Então, às vezes aquela pessoa que ainda não sabe aquele ajuste do equipamento, né? Ganho, profundidade, até essa parte mais inicial a gente aborda, tá? Na parte de focos cardíacos, a gente vai falando de um módulo de cada vez, tá? O tempo de visualização das aulas, né? O curso ele fica disponível por um ano, tá? Então, a gente tem um ano de disponibilidade, as aulas estão ali, você pode assistir quantas vezes quiser, à vontade, tá? Aqui é a mesma pergunta, as aulas ficam à disposição por quanto tempo? Um ano, tá? Alexandre Rezende também mandou mais aqui. A outra pessoa mandou se tem certificado. Tem certificado também, tá? Ele fica na própria plataforma da Hotmart, tá? O Alexandre mandou uma dúvida aqui para a gente. Parabéns pela aula. Fiquei na dúvida de como fazer esse exame na prática realmente e fazer isso no ultrassom e como associar ao eletro. O curso consegue ensinar realmente na prática ou é mais teórico? Outra coisa, a mentoria dura quanto tempo nas terças? Então, vamos lá. Então, começando a responder, o Alexandre, é o seguinte, Alexandre, para você fazer o Vexus, né, o registro do fluxo da sua pré-hepática, realmente o equipamento que você usa, no dia a dia, ele precisa ter o cabo de eletrocardiograma, né? Então você vai precisar colocar, né, os eletrodos no paciente e fazer o registro do fluxo da sua pré-hepática junto com o traçado do eletrocardiograma. Não é o eletrodiagnóstico, não, é no equipamento. Então, quando a gente faz o registro espectral, junto da curva do fluxo, você tem que ter o traçado do eletro. Porque, como o Ângelo falou,
para você saber se é um reverso sistólico na veia suprahepática, você tem que ter o QRS. Porque você pode ser uma onda A, que fica também acima da linha de base, você não vai ter certeza se é uma onda A ou uma onda S. Então, é necessário, tá? Então, espero ter respondido essa primeira pergunta. Vou ver aqui para responder as suas outras perguntas. Então, se ele o curso ele é voltado para a prática, tá, Alexandre? Ele é voltado totalmente para a prática. A gente aborda aspectos ali de como fazer, do que fazer, tá? E a gente também coloca muito assim. Ele até pergunta a questão da mentoria. Na terça-feira, ela dura pelo menos uma hora, tá? A gente fica à disposição, né, na terça ali, para a pessoa que começou a fazer, aí teve dúvida, né? Poxa, como é que faz? Será que eu tenho que é, o que que eu posso fazer nesse registro, né? Aonde que eu estou errando? A minha dificuldade está sendo nessa. Então, a gente vai dar sempre esse feedback, né? Para montar. Na primeira reunião, a gente faz ali, né? Como que funciona, né? Toda essa parte da mentoria. Mas o objetivo da mentoria é, ao invés do no grupo só do WhatsApp, que são dúvidas mais pontuais, você vai abrir sua câmera, você vai perguntar para a gente, né? Então, você vai ter um momento ali oficial para, pô, eu tive dúvida nesse caso, o que que você pensaria? Como é que eu poderia fazer? Então, a gente está ali disponível para tirar qualquer dúvida, tá? Então, a mentoria ela começa em novembro, tá? Então, dia 4 de novembro, se não me engano, é a primeira terça, né? Às 20 horas. Então, ela dura um mês todo. Só Marcos, aqui tem um colega, tá com o iPhone 3, não tá com o nome, parece que deu uma mensagem de erro lá. Mas o Diego já está respondendo que essa mensagem é universal, né? Que deu ali que você pode continuar, pode ser vítima de golpe, falando ali, mas isso não é golpe, não, gente. Isso é por ser uma conta da Hotmart. Está sendo respondido aqui pelo Diego, tá bom? Então pode fazer sem problema, tá bom? O Marcos, fizeram uma pergunta aqui. Hum. Em paciente com pressão positiva, que irá apresentar, na maioria das vezes, a cava dilatada, o segundo passo para avaliar a volemia seria avaliar os fluxos da hepática e porta. Exatamente, é isso mesmo. O que a gente faz é avaliar o fluxo da hepática e da porta e a gente também faz a avaliação ainda do fluxo intrarrenal, tá bom? Quando a gente fala da realização do VEX modificado, os artigos estão vindo de 2025 para cá. Então, a gente precisa de mais artigos que façam uma validação mais robusta da realização do VEX modificado. Enfim, se você não conseguir fazer a avaliação da intrarrenal por motivos técnicos, se você tiver, por exemplo, uma cava dilatada, um fluxo na veia hepática já do tipo 3 e da porta do tipo 3, você já consegue classificar que o Vexus do paciente do score Vexus é 3, quer dizer, é a gravidade maior em relação à congestão sistêmica. E uma coisa que é bastante interessante também, ô Márcio, é que a primeira coisa que vai modificar quando você começar a secar o paciente é o fluxo da veia porta. A veia porta é a veia que primeiro se modifica quando você faz uma sobrecarga volêmica ou você retira a volemia do paciente. É a primeira que vai se alterar, tá ok? Eu acho importante isso, Ângelo. Tá me ouvindo, né? Sim. Eu acho isso importante porque, assim, às vezes o pessoal começa, vai fazer o Versus, né? Então a pessoa fica ali, eu já estou até seguindo aqui um comentário do Jerônimo, que ele falou que o chefe dele sempre fala do Vex, mas ele fica meio perdido. Então acho que assim, nessa apresentação a gente coloca aqui o passo a passo, né? Então, cava, veia suprahepática, porta e interlobar renal. Mas eu acho assim, vai agregando, né? Avalia a cava e avalia a porta, né? Começa a aprender a fazer o registro de fluxo, né? Entendendo que você vai agregando outras informações ali. Com certeza, fazer a avaliação da cava e da porta, você já está fazendo muito mais do que só olhar a cava. Então, o que a gente traz de reflexão é que, assim, olhar só a cava, a chance de você errar na interpretação da volemia é muito grande, né? Será que isso é só da ventilação mecânica? Tem, entre outros parâmetros que a gente pode ficar vendido. Então, eu acho que o passo a passo aqui, né? O ideal é a gente fazer o registro dos três, ou pelo menos da suprahepática e da porta. Eu acho que às vezes o tendão de Aquiles, acho que como até o Alexandre, não foi?
comentou aqui com a gente a questão do eletro, às vezes é um desafio, você tem que ter a disponibilidade do equipamento que faça o eletro concomitantemente, eu acho que isso é talvez seja um dos grandes limitantes, tá? Mas desde que você tenha ali, não é difícil, tá? E vocês vão ver que é uma avaliação que agrega muita informação, tá? Então vocês podem ver que até os trabalhos mostraram que o fluxo da suprahepática foi um dos que teve uma maior facilidade na interpretação, né? Tá. Aqui tem uma pergunta, Marquinhos. Ó, além das aulas online certificado, tem algum material e-book, apostilas, resumos? Ô, Thiago, a gente está providenciando isso, mas a gente ainda não tem esse material finalizado, não. O que a gente tem é um curso prático também, né? Nós somos da UERJ, nós temos um curso oficial da UERJ que a gente ministra aos sábados e domingos. Logicamente, a gente marca uma data e a gente ministra esse curso, né? Em que a gente faz uma coisa bem diferenciada de demais cursos, que a gente não utiliza modelo. Se você for fazer o curso em qualquer lugar, o curso prático, né, que é você vai fazer o exame em modelos, então em garotos que eles contratam para se fazer o procedimento, fazer as avaliações. Nós fazemos com o paciente. Então, o nosso curso prático ele é diferenciado. A gente sempre ministra no sábado e no domingo até são 2 dias inteiros, né? Até para as pessoas poderem, que moram longe, poder passar um final de semana no Rio e poder realizar o curso. E a gente também vai em terapia intensiva, a gente vai na coronária realizar o exame para as pessoas terem uma ideia de o que é o dia a dia, né? Porque é muito bonito quando você vai fazer um curso prático, a parte prática do curso, e você pega aquele modelo que você vai conseguir todas as janelas, vai conseguir todos os registros de um paciente parado. Agora, vai fazer esse mesmo tipo de exame no paciente à beira-leito. É algo muito diferente. Então, é algo que eu e Marcos a gente tentou fazer como um diferencial nos nossos cursos práticos, é fazer em paciente à beira-leito. O Jerônimo colocou aqui, né, você precisa fazer pausa na ventilação mecânica. Pois é, assim, os trabalhos eles não fazem, né? Quando eles fazem a avaliação no paciente entubado, eles não fazem, não, Jerônimo. Eu acho que até fazer uma pausa na ventilação mecânica seria interessante, né? Eu acho, mas assim, a gente ainda não tem trabalhos embasando a realização do Vexus dessa maneira. Ele é feito com o paciente entubado com a ventilação mecânica em curso, tá ok? E eu acho que isso até é uma coisa assim que é o dia a dia, né? Imagina se a gente você chega você está no setor, você está fazendo ali, você está fazendo o registro, né? Você vai precisar de mais alguém para fazer a pausa no ventilador, né? Então você acaba não tornando essa avaliação muito prática, né? Então é, eu acho assim, é um aspecto muito positivo eles terem validado, né, esse protocolo nos pacientes de ventilação mecânica, porque antes a gente só falava que, enfim, não dá para avaliar, né? Então, ter essa possibilidade ajuda muito e assim, o resultado é muito interessante, tá? O Rafa Nelly está perguntando se tem data para o curso prático. Tem, dia 1, não, é o primeiro final de semana de novembro. 1 e 2 de novembro, 1 sábado e e 2 de domingo. novembro. Se você quiser Exatamente. informações, Antonelli, é só entrar no link da bio do Instagram, você vai ver lá o curso prático, tá? O curso prático é feito lá no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, em Vila Isabel, pertinho do Maracanã, tá? Bem, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? É, eu acho que a gente já praticamente fechou aqui os 10. Estamos aqui já com 9 inscritos. Então, gostaria de agradecer a presença aqui de todos, dizer que a gente está à disposição, tá? Agradecer a participação de todos aqui que ficaram até o final, né? Lembrando que essa condição especial de aquisição do curso permanece ainda durante uma semana, ou seja, até terça que vem vai estar nesse valor, e a gente continua à disposição. Por favor, nos acompanhe através do Instagram, no @followers.focus, tá? Vocês vão ter ali sempre materiais que são atuais sobre o tema POCUS, a gente está sempre colocando ali os trabalhos mais recentes e a gente fica à disposição. Se você quiser mandar alguma dúvida também através via inbox para a gente responde também no direct. Então, fico à disposição. Alguém mandou?
Alexandre gostou bastante. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. Espero que a gente tenha respondido as principais dúvidas e ficamos à disposição, tá bom? E nos vemos aí, Ângela. Queria te agradecer pela parceria e Mas só agradecer também e a interação, a gente viu que o pessoal interagiu bastante, é muito bom a gente ver essa troca, né? E uma coisa que o Marcos a gente faz muito é tentar desmistificar o conceito de professor e aluno, né, Marcos? A gente sempre nos nossos cursos práticos e mesmo no dia a dia nós somos colegas, então nós somos só colegas que sabem um pouquinho mais a respeito do método que a gente tenta passar para os colegas que estão em fase de aprendizado. E a gente sempre também aprende muito com vocês. E a gente quer agradecer muito a atenção que vocês deram para a gente. Foi super prazeroso ministrar esse conhecimento aí para vocês. Não é isso, Marquinho? é isso. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite aí para todos, viu? Boa noite a todos. Um abraço.